plus tard dans l'avenir, tu deviendras un Bouddha qui s'appellera la vue prompte, la vue rapide. E o Buda Sakyamuni disse a esse monge, nas vidas futuras você se tornará um Buda que se chamará Vue prompte, vue rapide. vista rápida. Alors il conclut, pour la conclusion, dit quand le Bouddha eut fini de prononcer le texte saint, les disciples des quatre catégories ainsi que les Devas, les Nagas, les démons et les génies, tous sans exception, se réjouirent et après s'être prosternés se retirèrent. C'est une conclusion générale. Voilà, tout le monde était content, les hommes, les dieux, les esprits, ils se prosternent et sont partis. Então depois que o Buda fez essa predição, todos ficaram muito felizes, ou seja, os... Cadê a categoria? Donc il y a les hommes, Os homens, les Devas, qui sont os devas, dieux, les os Nagas, deuses, os nagas, les démons et les génies. os demônios e os gênios. Tout le monde se réjouit Todo mundo se regozijou et ils sont partis. e foi embora. C'est dans l'histoire de très longtemps, c'est le moment où le Bouddha a entrepris l'activité de Bodhisattva qui devait le conduire à sa dernière existence, qui est celle du Bouddha Sakyamuni. C'est-à-dire que c'est là, dans le temps très lointain, c'est le moment où le Bouddha a généré la bodhicitta. Et voilà, c'est l'origine de son entrée dans la voie qui devait le conduire à sa dernière existence, qui est celle du Bouddha Sakyamuni. Então, nesse tempo antigo, na época desses acontecimentos, foi quando o Buda tomou a aspiração de entrar no caminho para libertar todos os seres e que isso continuou por décadas e décadas até que ele se tornou uma pessoa realizada. Donc pendant toute cette période de temps, il a pratiqué ce qu'on appelle la conduite du Bodhisattva. Então, durante todo esse período de tempo, ele praticou a conduta do Bodhisattva. C'est-à-dire qu'il a pratiqué la générosité, Então, ele praticou a generosidade, l'éthique, a ética, la patience, a paciência, la méditation, a meditação, la sagesse, a sabedoria, la compassion. a compaixão. Pour ça, il a développé toutes les qualités qui sont développées dans le texte. Então, ele desenvolveu todas as qualidades que foram desenvolvidas de uma certa forma nesse texto que ele acabou de ler. Okay. Donc, par exemple, au cours d'une de ses existences, une histoire qui est très connue, nous allons la voir maintenant. Então, no curso de uma de suas existências, tem uma história bem conhecida que ele vai dizer agora. Autrefois, le Bodhisattva était un ascète détaché des choses de ce monde et demeurait constamment dans les régions désertes de la montagne. Então, no tempo anterior, o Bodhisattva era um asceta desprovido de todos os bens e que permanecia no lugar da montanha. Il s'appliquait uniquement à méditer sur la sagesse et ne commettait aucun des mauvais actes. Ele, o tempo todo ele passava apenas a praticar a sabedoria e não cometia nenhum ato ruim. Il mangeait des fruits, buvait de l'eau et ne mettait absolument rien en réserve. C'est-à-dire qu'il mangeait simplement, il ne s'enrichissait pas, il vivait juste aujourd'hui. Então, ele bebia água, ele se alimentava de frutos, mas isso a cada dia, ele não fazia nenhuma reserva, não deixava nenhum alimento de lado. Il songeait avec bienveillance à tous les êtres vivants qui, par leur ignorance et leur folie, se perdaient. Então, ele pensava em todos aqueles seres que, pela ignorância e por algum outro motivo, se perdiam, ficavam meio perdidos. Chaque fois qu'il voyait un être en péril, il sacrifiait sa vie, il se sacrifiait pour l'aider, pour le sauver. Então, cada momento que ele via uma pessoa em perigo, ele sacrificava a sua vida para salvar essa pessoa. Un jour qu'il est allé chercher des fruits, il rencontra sur son chemin une tigresse qui allaitait ses petits. Então, dia em que ele foi procurar os seus frutos, ele encontrou uma tigresa que alimentava os seus pequenos filhotes. Après que la tigresse eut allaité, elle fut très épuisée et n'eut rien à manger. C'est que c'était une période de famine, la tigresse avait nourri ses petits, elle était épuisée, elle n'avait plus rien à manger. Então, ele viu que depois que a tigresa tinha alimentado seus pequenos filhotes, ela ficou exaurida, mas ela era uma época que não tinha quase nada, então ela não tinha nada para comer. Affolée par la faim, elle voulut revenir pour dévorer ses petits. Então, assim, trespassada pela fome, ela voltou e pensou em devorar um de seus filhotes. En voyant cela, le Bodhisattva fut ému de pitié. Il songea avec compassion à tous les êtres vivants qui endurent pendant leur séjour dans le monde des souffrances infinies. Então, o Buda vendo isso, ele ficou com muita pena e ele pensou em todas aquelas pessoas que erram no mundo,
Ils éprouvent les souffrances infinies. e que levam no mundo um sofrimento interminável. Qu'une mère et ses petits s'entre-dévorent, il en éprouvait une douleur inexprimable. Mas o fato de uma mãe devorar seu próprio filho, isso vai provocar uma dor insuportável. Sanglotant et versant des larmes, il se tournait et regardait de tous côtés pour chercher ce qui pourrait nourrir la tigresse et sauver ainsi la vie de ses petits. Então, assim, com lágrimas nos olhos, ele olhava para todos os lados à procura de alguma coisa que ele pudesse dar à tigresa para ela não precisar comer os seus pequenos filhotes. Mais il ne vit absolument rien. Mas ele não viu nada. Il pensa alors en lui-même, le tigre est un animal qui mange de la chair. Puis, Então ele pensou, o tigre é um animal que come carne. il dit, en réfléchissant profondément, il dit, si j'ai formé la résolution d'étudier la sagesse, c'est uniquement en vue du bien de tous les êtres vivants. Então ele pensou, se eu tomei a atitude de desenvolver a sabedoria, é apenas para o bem de todos os seres. Bon, les êtres qui se perdent dans de terribles souffrances, j'ai voulu les sauver pour faire en sorte qu'ils atteignent le bonheur et que leur vie soit tranquille. Então eu fiz o desejo de ajudar todos aqueles seres que vivem no sofrimento, para que eles possam alcançar a felicidade. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et pour moi, quand plus tard je vais vieillir, mon corps devra être abandonné, je vais mourir. Il vaudrait mieux que je fasse don avec bienveillance, que j'en fasse don avec bienveillance, afin de secourir les êtres et d'accomplir un acte de vertu. Então ele também pensou, bom, eu vou ficar velho, meu corpo não vai servir para nada daqui a pouco, então é melhor que eu faça um ato de virtude agora. Qu'il le donne. Então, ou seja, então ele pensou o Il dit seguinte, son corps plus tard, de toute façon il va mourir, donc il va être perdu. Il dit maintenant pour aider les êtres autant que je le donne. então ele falou, bom, ele pensou, mas eu vou envelhecer, meu corpo não vai servir de nada, então é melhor que eu faça oferenda do meu corpo agora. Alors sur ce, il se jeta la tête première dans la gueule du tigre. Então ele se lançou assim, primeiro com a cabeça na boca do tigre. S'il lui présenta la tête la première, c'est parce qu'il désirait faire en sorte qu'il mourût rapidement et qu'il ne s'aperçut pas de la souffrance. La tigresse et ses petits furent ainsi tous sauvés. Então, por que ele se lançou de cabeça? Porque aí ele ia ser morto mais rapidamente e ele não ia ter medo. E assim a tigresa e os seus filhotes iam ser salvos. Parfois, dans d'autres histoires, ils disent qu'il s'est couché devant la tigresse et il a présenté la gorge, ou il a coupé un peu la gorge. Parce que la tigresse ne pouvait pas mordre. Et il a coupé un petit peu pour que le bout du sang lui donne envie de mordre. Então, tem outras histórias que diz que ele deitou em cima da tigresa e cortou um pouco a sua garganta para que o sangue saindo, ela pudesse ir comê-lo, tivesse vontade de comê-lo. Si la tigresse l'a mordu au cou, donc il est mort rapidement. E também, se a tigresa lhe mordesse o pescoço, ele seria morto rapidamente. Parce que s'il avait donné la main, ça va durer longtemps. Hein. Porque se ele tivesse dado sua mão, essa dor, né, ia durar muito tempo para ele morrer. Ça, c'est mon commentaire, c'est pas le Não, texte. isso aí diz que ele foi que disse, não está no texto. Da mão. Donc ils furent tous sauvés. Então todos foram salvos. Tous les Bouddhas louèrent hein, la vertu du Bodhisattva et son mérite, par lequel il égalait les plus grands saints. Então todos os Budas ficaram extremamente contentes com essa atitude do Bodhisattva e o igualaram a todos os santos, a um grande santo. Voilà. Donc ça réjouit également tous les sages, tous les saints, ils se sont inspirés. Hein. Então esse ato também foi de grande regozijo para todos os santos, todo mundo ficou muito contente com isso. Donc voilà, telle est la manière dont le Bodhisattva a pratiqué le don. Então, esta é a maneira que o Bodhisattva praticou o dom. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça qui illustrent la manière dont le Bouddha, dans ses vies passées, a pratiqué les différentes vertus. Então, tem várias histórias como essa que ilustram como o Buda, nas vidas anteriores, praticou a virtude. Donc, ces histoires font partie de la culture bouddhique. Hein. Tous les bouddhistes, depuis des siècles, ils connaissent ces histoires. Essas histórias fazem parte um pouco das histórias do Buda, né? Desde séculos anteriores, todo mundo conhece essas histórias. Donc, ces histoires, en fait, elles illustrent, ce ne sont pas vraiment des techniques de méditation comme les premières, mais elles donnent en quelque sorte
elles sont fortes de par leur intensité. Je donne un exemple. Então, essas histórias, elas são fortes, assim, conteúdo, elas dão um exemplo, mas elas não suscitam a reflexão, a meditação, como aquela primeira que ele contou da pérola. Est-ce que tout le monde a compris l'histoire de la tigresse? Todo mundo compreendeu a história da tigresa? Donc, il y a ici un certain nombre d'images que j'ai dû retrouver. Et le document, c'est que les documents iconographiques, toutes ces scènes sont représentées sur des monuments comme les stupas indiens depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ. Então, ele vai mostrar algumas imagens que ele conseguiu regrupar. Todas essas histórias, tudo isso que ele está contando, essas cenas são representadas desde nos templos indianos, desde o século II a.C. a 2 a.C. Oui, à peu près. C'est les premières constructions. Hein. Donc, soit en sculpture sur pierre, et les peintures sont plus récentes parce que les peintures anciennes ont disparu. Então, essas ilustrações estão mais como esculturas nas pedras, porque as pinturas muitas desapareceram. Voilà. Donc, on les affichera, vous pourrez les voir tranquillement. Mais donc, il y a aussi bien les vies passées du Bouddha, qu'on appelle les Jataka. Então, depois ele vai colocar isso para vocês poderem ver, mas tem a vida anterior do Buda que nós chamamos de Et Jataka. ainsi sont représentés aussi les différents épisodes de la vie du Bouddha pendant sa vie. Hein. E também tem várias representações de episódios da vida do Buda. Voilà. Donc là, c'est une représentation lorsque le Bouddha, en tant que Manava, rencontre le Bouddha Dipankara. Voyez, et vous allez voir que sur certaines scènes, certaines images comprennent plusieurs étapes simultanément. C'est-à-dire sur la partie gauche de l'image, le Bodhisattva est représenté en train de demander des fleurs à Gopa. Là, il demande des fleurs. Là, il se prosterne devant le Bouddha et il pose ses cheveux devant Dipankara. Vous voyez? Et on peut également voir des fleurs. Et je crois que là, ça doit encore être une troisième scène, troisième épisode. C'est lorsqu'il reçoit la prédiction et de joie, il saute en l'air. Então, por exemplo, nessa representação está contido vários episódios. Dipankara, ele veio, por exemplo, ele disse que, primeiro, quando a jovem mulher vende as flores, aqui quando ele coloca o cabelo para o Buda passar sobre os cabelos, aqui quando ele está muito contente que ele pula no ar. Voilà. Ça, c'est une autre représentation. Il y a un petit texte en dessous qui dit où se trouve ce monument. Là, c'est pareil, on peut le voir, le Bouddha Dipankara et le Bodhisattva qui se pose devant lui, qui pose ses cheveux. Então, essa é uma outra imagem, nós podemos ver o Buda Dipankara e o Bodhisattva que se ajoelha aos seus pés, e aqui embaixo tem a descrição onde está esse monumento. Okay. Ça, c'est une autre image qui illustre le don de soi du Bodhisattva à la tigresse. C'est une peinture qui, je crois, vient d'une grotte ornée, enfin peinte, d'Asie centrale. Então, essa outra imagem, eu acho que vem de uma gruta. Essa pintura está dentro da gruta, na Ásia Central, que representa a história da tigresa. Les différentes étapes, où il se promène dans la forêt, où il rencontre la tigresse. Il saute, là, sur cette image, il saute pour se tuer, il saute sur des cailloux, et la tigresse qui le mange. Então, aqui, por exemplo, dentro da floresta, aqui a tigresa, ele sendo comido pela tigresa, ele pulando, não é? E aqui, lá derrière, La tigresse qui le mange. a tigresa que o come. Donc, comme dit, on va afficher tout ça, vous pouvez les voir tranquillement. Elle mérite la peine d'être regardée attentivement parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Hein. Ele disse que depois vai fixar essas imagens e vale a pena olhá-las com mais cuidado, ler o que está escrito no texto, que é cheio de pequenos detalhes. Okay. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, de temps en temps, on va reprendre une vie passée, comme ça se passait avec le Bouddha, puisque le Bouddha a enseigné pendant 40 ans, et puis ici et là, il racontait une vie passée. Hein, donc on va faire de la même système, on va avancer dans la vie, et de temps en temps, on va intercaler une petite histoire de vie passée. Então, ele vai agora dar os ensinamentos da vida do Buda, isso se vai, né, a vida do Buda, no caso, os ensinamentos foi durante o período de 40 anos, mas ele vai intercalar com essas pequenas histórias. Donc, la vie précédant sa naissance en tant que Bouddha Sakyamuni, il est dit que le Bodhisattva était dans un pays, dans un monde divin qui s'appelle les cieux de Tushita. Bom, então é dito que numa vida anterior ao Buda Sakyamuni, ele vivia no céu, e o céu chamava Tushita. Et il enseignait
Dharma. Là. Ah, e então neste lugar, o Shiva, nesse céu, ele ensinava o Dharma. Alors, quels sont les documents à partir desquels nous étudions la vie et l'enseignement du Bouddha? Então, quais são os documentos a partir dos quais nós estudamos a vida e os ensinamentos do Buda? Donc, nous avons vu il y a quelques jours qu'après la mort du Bouddha, ces enseignements ont été d'abord transmis oralement et puis compilés sous la forme d'un canon. Então, nós falamos que depois da morte do Buda, esses ensinamentos foram reunidos sobre a forma de canon. Donc, ce canon regroupe d'une manière un petit peu non ordonnée un recueil des enseignements qui ont été donnés pendant une période de 40 ans. Então, esse canon, de uma certa forma, é uma união de vários ensinamentos que foram dados pelo Buda ao longo desses 40 anos, mas não ordenados. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Não tem uma ordem cronológica. Les enseignements sont classés souvent par leur longueur. Então, os ensinamentos eles são classificados de acordo com a sua extensão. Par exemple, il y a la collection, on l'appelle par collection, la collection des longs discours. Então, por exemplo, tem o que nós chamamos de a coleção dos longos discursos. La collection des discours de longueur moyenne. Então, a coleção dos discursos de tamanho médio. Voilà. Et puis une collection de courts discours, des discours occasionnels. Então, e a coleção dos discursos pequenos ou ocasionais. Donc, dans tout ce recueil de textes, il y a des petites anecdotes relatives à sa vie. Então, dentro desses pequenos textos, tem pequenas anedotas que ilustram a vida do Buda. Voilà. Mais au départ, il n'y avait pas de biographie complète, c'est-à-dire que les gens pratiquaient son enseignement. Il n'y avait pas de biographie complète. Mas no início não tinha uma bibliografia completa através da qual as pessoas praticavam os ensinamentos. À partir du 1er siècle, certains érudits ont commencé à extraire ces éléments, et bon, souvent ils ont transformé un petit peu, embelli, et on a commencé à avoir des histoires plus complètes, une chronologique de la vie du Bouddha. Então, a partir do século I, alguns eruditos começaram a trabalhar com esses escritos e organizá-los de uma forma mais ou menos coerente. Não é que eles não eram coerentes, quero dizer assim, mais sistemática. Voilà. Donc, nous sont parvenus 3 principaux textes de ce genre. Então, nós chegamos a 3 textos principais desse gênero. Il y a un texte du poète indien qui s'appelle Ashvaghosha, Então, tem um texto de um poeta indiano que se chama Ashvaghosha, qui a vécu au 1er siècle. que viveu no século I. Il a écrit un poème sur la vie du Bouddha sous forme de stances, de sloka. Então, ele escreveu um poema sobre a vida do Buda na forma de De sloka, ce sont des stances, des de algumas petits vers. pequenas instâncias, pequenos versos que chamam slokas. Sloka. Donc, c'est un texte poétique qui est extrêmement beau, qui s'appelle Buddha Karita. Então, é um texto poético muito bonito que se chama Buddha Karita. Buddha Karita. Karita. Ce qui en sanskrit veut dire l'activité du Bouddha. Instância quer dizer L'activité. atividade do Buda. Voilà. Ce texte, plus tard, a été traduit en tibétain. Esse texto mais tarde foi traduzido para o tibetano. En tibétain. Et qui s'appelle Sanjay Minkare. Tu veux pas? Non, non, un peu de Arabi. De toute façon, ok. Il a été traduit en fait comme l'activité du Bouddha en tibétain. Então, ele foi traduzido como atividade do Buda em tibetano, esse texto. Un deuxième texte a été écrit au IIIe siècle, O segundo texto foi escrito no século III, qui s'appelle le Lalita Vistara. que se chama Lalita Lalita Vistara. Vistara. Je n'ai pu obtenir qu'un chapitre de ces textes en tibétain. Ele só conseguiu um capítulo desse texto em tibetano. Et normalement, ces textes sont dans la collection du Kangyo. Então, normalmente, esses textos estão dentro da coleção do Kagyu. Kangyo, c'est le recueil de canon tibétain. Kagyu são todos os textos que fazem parte do canon tibetano. Mais nous n'avons pas encore le Kangyo ici. Mas nós ainda não temos aqui no centro esses textos. Okay. C'est le canon tibétain. O canon tibetano. Donc, nous n'avons pas le texte tibétain au complet pour le moment. Então, nós não temos o texto completo em tibetano. Mais il y a une traduction qui a été faite en français. Mas tem uma tradução que foi feita para o francês. En français du texte du IIIe siècle.
essa tradução feita desse texto do século III. Et une traduction en anglais du texte du 1er siècle. E em inglês nós temos a tradução do texto que foi feito no século I. Sur la gauche. Ouais. Et c'est un très très bon travail. Ce sont les documents que nous avons. Então, são os documentos que nós temos, mas é um trabalho notável. Pour le moment, nous n'avons pas vraiment besoin du document tibétain parce qu'on n'en est pas en train d'étudier le document tibétain. Ce qui nous intéresse, c'est le sens contenu. Então, agora a gente não tem necessidade desse documento tibetano, porque a gente não está ainda estudando esses textos tibetanos. O que interessa para a gente é o conteúdo. Okay. Il y a un texte qui a été écrit au 5e siècle à partir en Pali. Tem um outro texto que foi escrito no século V através do Pali, qui est plus court. que é mais curto. Ça s'appelle Jataka Que se chama Jataka Nidana. Nidana. Nous avons une traduction en anglais de ce texte. Tem uma tradução em inglês desse texto. Ensuite, depuis dans la deuxième moitié du XXe siècle, Bom, depois da segunda metade do século durant la deuxième moitié du XXe siècle, entre 1960 et 1975, entre 1960 e 1975, il y a un grand savant, un grand érudit du bouddhisme en France, qui a fait un travail de recherche sur la vie du Bouddha. Então houve grande erudito na França que fez trabalho maravilhoso sobre esses textos. Il a fait un travail d'étude. C'est un professeur d'une grande université. É professor de uma grande universidade qui s'appelle le Collège de France. que se chama Colégio da França. Et il a fait, donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le sanskrit, le pali, le chinois, le tibétain. Então é alguém que conhece perfeitamente o sânscrito, o tibetano, o pali, o chinês. Il a pris tous les textes canoniques et il a fait le travail de recherche pour trouver toutes les anecdotes qui sont en rapport avec la vie du Bouddha. Então ele pegou todos os textos do cânon, né, do budismo, en rapport avec la vie du Bouddha. Deixou assim de lado, conseguiu achar todos aqueles textos que tinham relação com essas pequenas histórias da vida do Buda. Parfois, dans différents textes, il y a différentes versions d'une même anecdote. Então, em alguns textos, por exemplo, ele encontra diferentes versões de uma mesma anedota. Il les a regroupées, il les a compilées, il les a comparées. Então, ele juntou todos esses textos, comparou os textos et il a édité. Il a fait un e travail ele d'édition. fez um livro sobre isso. Donc c'est un travail érudit extrêmement complet. Então, é um trabalho erudito muito completo. Il a passé 15 ans. Ele ficou 15 anos fazendo isso. Et à savoir qu'en 1970, lorsqu'il avait fait terminer ce travail, il a terminé ce travail vers 1970. Ele terminou esse trabalho mais ou menos em 1970. Mais j'ai vu qu'en 1950, c'est-à-dire 20 ans avant, il avait déjà traduit un texte du Pali. Mas em 1950, ou seja, 20 anos antes, ele já tinha traduzido o texto do Pali, Qui est le premier ouvrage de l'Abhidharma, que é a primeira obra do Abhidharma, qui s'appelle L'absolu en philosophie bouddhique. que se chama O Absoluto na Filosofia Búdica. C'était sa thèse de doctorat. C'est sua tese de doutorado. Donc, il est mort en 1992. Ele morreu em 1992, Donc, le travail qu'il a fait, il est considérable. mas o trabalho que ele fez é considerável. Donc, il y a 2 ans, a été publié un petit livre qui résume son travail antérieur. Há 2 anos foi publicado um pequeno livro que resume o seu trabalho anterior, Qui s'appelle En suivant Bouddha. que se chama Seguindo o Buda. Donc, dans ce livre sont regroupées uniquement les traductions des épisodes concernant la vie du Bouddha qui se trouvent dans les sutras. Então, neste texto está apenas escrito os episódios que dizem respeito à vida do Buda, que se encontram nos sutras. Voilà. Ça, c'est le résumé de son travail de recherche qu'il a fait sur 15 ans, qui se trouve dans 4 volumes. Então, este é o resumo do trabalho de pesquisa que ele fez durante 15 anos, que se encontra em 4 volumes. Donc, nous avons ces documents. Mas nós temos esses documentos. Donc, c'est cela qu'on utilise. Hein. Então, são esses documentos que eles estão Voilà, utilizando. It's been translated to Não, English. este é o livro, o resumo, mas ele diz que também tem os 4 outros volumes. Okay. Je pense qu'au fur et à mesure, on pourra traduire au fur et à mesure. Então, ele acha que, bom, a gente poderá futuramente traduzi-los. Donc ça, ce sont les documents vraiment de référence, parce qu'ils partent des textes d'origine.
Então, esses são os documentos de referência, porque eles partem de textos originais. Ensuite, il existe d'autres publications qui sont plus ou moins, je dirais, pas vraiment des traductions, mais des études, des interprétations. Então, tem outros livros também que são mais interpretações das traduções. Voilà. Donc il y a par exemple un document qui a été écrit par un savant allemand qui s'appelle le Bouddha historique. Então tem documento que foi escrito por sábio alemão que se chama o Buda histórico. Voilà. Donc là c'est une lecture, une interprétation de la vie du Bouddha plutôt à travers l'histoire. Então esse documento é mais como se fosse uma interpretação da vida do Buda através da história. Voilà. Donc il y a également toute une littérature, ou plus ou moins, plus ou moins n'importe qui a entendu parler un petit peu du Bouddha, il écrit sa version. Mas também tem outra literatura que é alguém que escutou mais ou menos falar da vida do Buda e escreve o que ele acha que é. On a probablement dit tout, plus ou moins tout et n'importe quoi sur le Bouddha. Então ele acha que já foi dito qualquer coisa, tudo e qualquer coisa sobre a vida do Buda. Donc, à force, on ne sait plus très bien ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. E por causa disso, às vezes a gente não sabe o que é verdadeiro e o que não é. Okay. Donc, pour le moment, cette littérature-là, on ne travaille pas avec. On se fie sur les textes de base. Então, a gente não vai trabalhar agora nessa literatura. A gente vai procurar a fonte, os textos de base. Voilà. Donc, je pense que vous aurez compris que le domaine est vaste. André Barrault a passé 15 ans et les autres traductions ont pris des années de travail. Então vocês compreenderam que o domínio é muito grande. André Barrault, que foi esse erudito francês que ele falou, passou 15 anos da sua vida nos textos e outros também. Donc ce que nous faisons est donc un résumé extrêmement court, mais dont l'objectif est essayer de dégager la signification. Então, o que ele vai fazer aqui é um resumo muito curto, mas com o objetivo de tirar o significado. J'essaie d'établir une relation entre cette signification et la pratique, c'est-à-dire la tradition orale. E estabelecer o sentido dessa significação com a prática, qui nous est transmis par la tradition orale. Que nos foi transmitida pela tradição oral. Et d'un autre côté, essayer d'établir clairement une structure, une progression. E, por outro lado, tentar estabelecer uma estrutura, uma progressão. En quelque sorte, si cette structure, les étapes de cette structure sont suffisamment claires, Se as etapas dessa estrutura estão suficientemente claras, il sera possible ensuite, dans un deuxième temps, d'approfondir tel ou tel aspect de la structure. então será possível no segundo tempo aprofundar ou outro aspecto dessa estrutura. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a par exemple une étape qui sont les vies passées du Bouddha. Então tem uma etapa que é a vida antiga do Buda. Nous en voyons quelques-unes. Ele já falou de algumas delas. Nous parlons de leur signification. Nós falaremos de sua significação. Mais ensuite, si vous voulez approfondir, il existe des traductions intégrales de ces documents. Mas se futuramente vocês quiserem aprofundar nesses ensinamentos, tem traduções já, ou textos que falam sobre isso. Voilà. Par exemple, E.B. Cowell, un auteur anglais, a traduit les vies passées du Bouddha en anglais, du Pali. Então, por exemplo, um autor inglês, E.B. Cowell, ele traduziu já para o inglês uma parte dessa história da vida do Buda. Non, la totalité. A totalidade. 6 volumes. 6 volumes. Il y a eu un groupe de traduction qui a été fait à partir du canon chinois. Tem um grupo de tradutores que trabalharam a partir do cânon chinês. Il y a 4 volumes. Tem 4 volumes. Et il y a d'autres petites collections qui ont été faites. E também tem outras pequenas coleções que foram feitas. Notamment, on appelle le rosaire des vies antérieures. Nós chamamos de o rosário da vida anterior. Shatakamala. Shatakamala. Ce texte a été traduit et est disponible en anglais. Esse texto foi traduzido e é disponível em inglês. Et j'ai lu hier un article sur le fonctionnement des universités indiennes au 8e siècle. E ontem ele leu um artigo sobre o funcionamento das universidades indianas do século VIII. C'est-à-dire qu'est-ce qui était enseigné, comment ça fonctionnait, quelles étaient les relations, etc. Então, ou seja, o que era ensinado, como isso era feito, como eram as relações, etc. Et dans le cursus d'études, ce texte était déjà inclus. E dentro do programa, esse texto já estava dentro do programa. Okay.
Donc ça veut dire que, concernant la vie du Bouddha, il y aura à votre disposition toute une catégorie de documents que vous pourrez utiliser pour approfondir la connaissance de cette rubrique Então, no que diz respeito à vida do Buda, tem vie passée. a vida passada do Buda, tem vários documentos que vocês podem servir, né, usar para poder se aprofundar mais. Vous comprenez? Donc maintenant, aussi dans les différentes étapes de la vie du Bouddha, nous allons les voir en résumé, mais si vous voulez les approfondir, eh bien vous aurez accès aux sources que nous avons. E agora, quando ele vai falar das diferentes etapas da vida do Buda, também tem vários documentos que, se vocês quiserem, vocês podem aprofundar mais. Ele vai falar aqui de uma forma mais resumida. Vous voyez, donc il y a tout un domaine d'approfondissement et de développement dont nous le faisons en quelque sorte qu'esquisser le squelette. Então tem todo domínio de aprofundamento nesses textos, nesses estudos. O que ele vai fazer aqui é mais como se fosse dar apenas o esqueleto. Voilà, donc ce schéma, c'est en quelque sorte le tableau que vous avez affiché là-bas. Hein. C'est le tableau que j'ai intitulé Les domaines et les sources. Então, isso é mais ou menos o que ele vai resumir nesse quadro que ele colocou ali, ele fixou o branco, que são os domínios e as fontes. Os domínios e as fontes. Savoir, est-ce que vous comprenez tout ça? Vocês estão compreendendo mais ou menos? Temas, né? Áreas, temas, sujeito de análise. Domaine, oui. Ce Ah, sont non, les c'est- domaines, par exemple, en tant que domaine, vous avez par exemple le bouddhisme originel. Como domínio, ele está querendo dizer, por exemplo, o Buda original. Budismo, Le bouddhisme originel, les 5 premiers siècles. No 5 premiers siècles. os 5 primeiros séculos. Ensuite, le développement du Mahayana. Depois o desenvolvimento Mahayana. Mahayana. Ensuite, les Tantras, Depois o Tantra. sur les domaines. Isso é o que está chamando de domínios. Le bouddhisme. Ce sont les domaines d'études qu'on Então são n'approfondit pas. domínios de estudos. Mais qu'il sera possible d'approfondir après, si ça vous intéresse. Pas maintenant, pas dans ce cours, mais par travail ultérieurement. On pourra éventuellement inviter des professeurs qui maîtrisent par exemple l'Inde antique et qui pourront faire un exposé sur ce sujet. Então são domínios de estudos que ele dividiu dessa forma, que nós não vamos ver todos muito profundamente, mas depois nós podemos chamar alguém, uma pessoa, por exemplo, que é um especialista num desses domínios, por exemplo, dos 5 primeiros anos, antes ou depois, e essa pessoa pode dar outros ensinamentos. Uns 500 anos. Voilà, dans le futur. Il y a les domaines qui sont le bouddhisme indien, le bouddhisme chinois, le bouddhisme japonais, le bouddhisme tibétain. Então ele também dividiu em alguns domínios, por exemplo, do budismo chinês, do budismo indiano, do budismo tailandês. Le bouddhisme et la modernité, le bouddhisme et le christianisme, O budismo é a modernidade, o budisme é o cristianismo, le bouddhisme et la science, o budismo é a ciência, le bouddhisme et la psychologie. o budismo é a psicologia. Ce sont les domaines. Esses são domínios. Chacun, il a un très vaste potentiel. Cada desses domínios tem vasto potencial. Donc ça, on ne fait que le citer. Então ele só está citando. Mais plus tard, on pourra envisager la possibilité d'approfondir ces domaines en invitant des personnes qui sont spécialisées dans ces domaines. Então mais tarde nós poderemos ter comumente aprofundar cada desses domínios, convidando pessoas que conhecem profundamente cada deles. Voilà. Donc ce que nous faisons ici maintenant dans une média, c'est simplement voir l'essentiel et établir la relation avec la pratique. Então o que nós fazemos aqui agora é ver o essencial e fazer a relação disso com a prática. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Vocês compreenderam? Vous comprenez, je pense aussi qu'on ne peut pas tout faire, tout ça, ça représente quelque chose de colossal. Porque é impossível fazer tudo, abarcar todos esses domínios, é algo colossal. Ça va? Ça va? Tudo bem? Mais il ne faut pas penser que ce sont des choses obligatoires. Hein. Ce qu'on voit, c'est l'essentiel. Mais il y a un champ de possibles. Então, não é necessário pensar que tudo isso é obrigatório. O que a gente vê é o essencial, mas é só para vocês saberem que tem todo um campo vasto possível de estudo. On peut faire des choses, en fait, on peut faire des choses extrêmement simples. Nós podemos fazer as coisas extremamente simples. On peut prendre l'option de simplement fonder la pratique sur un aspect principalement dévotionnel. Nós podemos, por exemplo, falar assim, nós vamos fazer a prática só sobre o aspecto devocional. Et réduire la partie compréhension vraiment à un aspect purement symbolique. E deixar essa parte de compreensão apenas para um aspecto simbólico. Par exemple, il y a une histoire dans la vie de Milarepa, le grand yogi tibétain. Por exemplo, tem uma história na vida de Milarepa, que foi um grande yogi tibetano. Il méditait dans les montagnes et il voyageait parfois à travers les vallées et il passait dans les villages. Então, ele meditava nas montanhas e às vezes ele viajava, ele passava pelos pequenos
aldeias. Et ici et là, il rencontrait les disciples et donnait des enseignements. Aqui e lá ele encontrava discípulos e dava ensinamentos. Et un jour, il a dit, il a rencontré un berger, Dia ele encontrou uma pessoa que cuidava dos animais, un berger, les moutons, pastor. pasteur, ok. Et ils ont échangé un dialogue sur le Dharma, et Milarepa lui a donné un enseignement pour la méditation. Então, ele encontrou esse pastor e eles trocaram algumas informações sobre o Dharma e o Milarepa lhe deu ensinamentos de como fazer uma meditação. Et celui-ci, ce berger, était tellement bon pour la méditation qu'il a dit que quand il commençait à méditer, il ne se rendait plus bien compte si c'était le jour ou la nuit. E esse pastor, ele era tão bom na meditação que quando ele começava a fazer a meditação, ele não percebia se era ainda dia ou noite. Alors ça posait des problèmes avec sa famille dans la vallée, parce que parfois, il devait normalement partir le matin, rentrer le soir. Or parfois il arrivait 2 jours plus tard, parfois il se réveillait au milieu de la nuit, parfois le jour, il ne savait plus très bien où ça en était. Ça posait beaucoup de problèmes. Então isso acarretava muitos problemas com a sua família, porque ele era um pastor, mas às vezes ele não sabia se ele tinha de voltar de manhã ou se estava de noite, se ele chegava 2 dias atrasado, ou às vezes ele não sabia nem mais onde ele estava. Parce que sa méditation était tellement bonne qu'il perdait la notion du temps. Porque a sua meditação era tão boa que ele perdia a noção do tempo. Alors finalement, sa famille lui a dit, il voulait aller méditer avec Milarepa. Aí chegou um momento que ele disse para sua família que ele queria partir para meditar com Milarepa. Alors finalement, sa famille lui a dit, écoute, ça ne peut pas aller, tu ne peux plus faire ton travail, vas-y, va pratiquer avec Milarepa. Aí a sua família disse, é melhor que você vá praticar com Milarepa, porque não é possível você continuar fazendo o seu trabalho dessa forma. Et il a dit que c'est devenu l'un des principaux disciples, les disciples du cœur, les disciples de Milarepa. Então é dito que ele se tornou um dos principais discípulos de coração do Milarepa. Donc c'était un grand maître réalisé. Foi um grande mestre realizado. Donc, probablement ce personnage-là, il ne savait certainement même pas ni lire ni écrire. Então, talvez esse pastor, ele não soubesse nem ler nem escrever. Il n'avait aucune notion de l'histoire du bouddhisme, de tout ce dont on parle. Ele não tinha nenhuma noção da história do budismo, de nada do que nós estamos falando. Il ne connaissait certainement pratiquement rien sur la philosophie, la psychologie, tout ça. Il avait compris ce que c'est que la pratique et il pratiquait. Então, ele não conhecia nada sobre esse aspecto filosófico e tudo mais. Ele apenas conhecia a prática e quis praticá-la. Bon. Ça, c'est l'histoire. Isso é história. Bon. Il faut tout de même dire que des personnes qui perdent la notion du temps sur plusieurs jours, c'est quand même assez rare. Je n'en ai personnellement pas rencontré. Mas isso é uma história, porque é necessário que se diga que encontrar uma pessoa que perca a noção do dia ou da noite fazendo uma meditação é muito difícil de encontrar, ele nunca encontrou. Mais disons que ça illustre une approche. L'approche du Dharma peut être très simple. Mas isso ilustra a abordagem do Dharma pode ser algo simples. On peut simplement avoir beaucoup de foi, faire une pratique, et puis ça peut être très satisfaisant personnellement. Então, por exemplo, nós podemos ter fé, começar a fazer uma prática, e isso pode ser satisfatório. Même si on ne comprend conceptuellement que peu de choses. Mesmo que a gente compreenda conceitualmente poucas coisas. C'est possible. Isso é possível. Et il semble que malgré tout, dans notre contexte culturel, ce soit pas si facile que ça. Mas, em outro contexto cultural, as coisas não são tão simples assim. C'était peut-être très facile dans le contexte tibétain ou dans le contexte de l'Inde antique, mais le contexte moderne, l'esprit des gens est un peu différent. Talvez isso pudesse acontecer dentro da Índia antiga, Ou au Tibet. ou mesmo no Tibete, mas aqui no nosso mundo isso é muito difícil. L'esprit des gens fonctionne un peu différemment. A mente das pessoas funciona de forma diferente. Si vraiment on peut avoir une foi, une dévotion très pure et une compréhension intuitive de la pratique, c'est formidable. Se nós possamos desenvolver a fé e uma compreensão de como fazer as práticas, isso é muito bom. Mais je pense que c'est assez rare, et même si ça peut être authentique, ce n'est pas forcément durable. Mas isso é muito difícil, e mesmo se for autêntico, não vai durar muito tempo. Donc il y a un risque, il y a 2 risques principaux. Tem 2 riscos principais. C'est-à-dire que si on se trompe, on risque de créer une interprétation imaginaire de l'expérience et de la pratique. Porque se a gente se engana, nós corremos o risco de ter uma imagem imaginária do que seria a prática. Et ça risque de nous fourvoyer, on peut se tromper.
E a gente corre o risco, então, de se enganar. Parce qu'on dissocie notre pratique et notre vie courante. Nós dizemos, isso aqui é a nossa prática, é a nossa vida corrente. Ça, c'est un premier risque. Esse é o primeiro risco. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on limite tout de même énormément la possibilité d'accès au Dharma. On limite. On limite à cette approche. C'est que quelqu'un qui veut comprendre davantage, qui veut pratiquer différemment, ben, il n'a pas le choix. On lui propose la voie dévotionnelle. Voilà. Por exemplo, também tem aquelas pessoas que gostariam de praticar de uma outra forma, mas elas estão limitadas, porque a única coisa que lhe é proposta é essa prática devocional. Donc, tous ceux qui n'ont pas la prédisposition à cette approche-là, ils seront handicapés. Ils auront du mal à progresser par cette façon. Então, aquelas pessoas que não têm a predisposição desse caminho devocional, eles vão estar um pouco limitados. Eles não vão progredir, é muito difícil. C'est pour ça que ce que nous essayons de faire, ce n'est pas de rejeter ni d'écarter cette approche, mais de la compléter avec des éléments qui peuvent plus aider la mentalité moderne. Então, é por isso que o objetivo aqui não é jogar fora essa abordagem, mas completá-la com outros elementos que podem ser inseridos na vida moderna. Vous comprenez ça? Vocês compreendem? C'est pour ça que nous avons parlé il y a quelques jours de bouddhisme moderne. É por isso que nós falamos do budismo moderno. C'est-à-dire à la fois le respect de la tradition telle qu'elle est, Por um lado, o respeito pela tradição como ela é, mais en même temps aussi une ouverture sur les acquis du monde moderne. mas também uma abertura do que acontece no mundo moderno. Je crois qu'on a encore 10 minutes, on ne va pas faire trop tard, mais le Bouddha, on a dit que le Bouddha était dans le ciel Tushita, dans les... Então, retornando à história, foi dito que o Buda estava no céu de Et Tushita. oui, c'est donc c'est la vie précédente avant de prendre naissance humaine. Então, essa é a vida anterior, antes de nascer como humano. Et donc il envisage de prendre naissance parmi les hommes. Então, ele tem o desejo de renascer como um ser humano. Donc peut-être que pour aujourd'hui, comme on a encore quelques minutes, puisque nous avons le temps, on va continuer samedi. Donc on peut laisser le Bouddha pour le moment dans le paradis, ne le précipitons pas trop vite sur Terre. Et il est en train de prévoir sa descente sur Terre. On le fera descendre samedi. Então, como a gente não tem 10 minutos, nós vamos por enquanto deixar o Buda lá no paraíso. Ele ainda está assim, pensando que ele vai renascer como humano, e ele vai falar disso no sábado. Donc je pense qu'on peut peut-être, si vous voulez, comme on a encore quelques minutes, et que nous avons le temps, parce que nous aurons le temps de faire tout ça, peut-être plutôt voir si vous avez des questions, des suggestions à faire, parce qu'on va prendre le temps de... S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, on a le temps de le voir. Então ele vai pegar esses 10 últimos minutos, em vez de continuar com a história, ele vai deixar para perguntas. Se vocês não compreenderam um ponto em particular, vocês podem perguntar, ou se alguém quiser fazer uma outra pergunta, Parce que, também. mine de rien, on fait quand même beaucoup de choses, ça n'a pas l'air comme ça. Mais on avance très vite et on fait beaucoup de choses. Vocês não podem talvez estar percebendo, mas ele avança muito rapidamente nas coisas. A gente já fez muita, ele já deu muita coisa. On essaie de ralentir, mais on va quand même très vite. Ele diz que tenta fazer assim bem devagar, mas na realidade muitas coisas já foram vistas. Donc, n'hésitez pas vraiment à parler, à donner votre opinion, à poser des questions. Então, pode fazer C'est moi-même ou la Massonam ou d'autres personnes qui auront... Eu quero ver se eu entendi o que ele explicou ou o que você traduziu. Eu espero ter traduzido o que ele falou. Eu quero saber se eu entendi. Ele tocou num ponto assim, os 4 itens, o poeta indiano no século I... Peraí, você tem que falar devagar. Ela dice que a essa classe, ela vem com o eu sei que já é todo que então ela vai fazer uma questão da avó e a... O Buda Kaita, né? O do século III, que é o Lalita Stara, ele citou isso. O do século V, em Pali, em texto escrito. Os textos.